mais de 40 milhões de trabalhadores já fizeram simulação do novo crédito consignado para empregados da iniciativa privada. No entanto, gente, foram geradas 4 milhões e meio de propostas, né? E apenas 11 mil contratos fechados. Com a promessa de oferecer crédito mais barato para cerca de 47 milhões de trabalhadores, o programa entrou em vigor na sexta-feira passada. Programa que abrange empregados da iniciativa privada com carteira assinada, incluindo empregados domésticos, trabalhadores rurais e contratados por microempreendedores individuais. Aí é o seguinte, no dia do lançamento, o presidente Lula exaltou o programa, afirmou que essa é a alternativa para o brasileiro sair do endividamento e também nas mãos de agiotas. Antes do dia 21, os dirigentes sindicais que estão aqui têm que pegar um carro de som, ir para a porta da fábrica e dizer para os trabalhadores que agora eles podem ter crédito barato para que ele possa sair do endividamento que ele se meteu, sair da mão do agiota, sair na mão de banco que cobra 10%, 12%, sair e procurar o crédito mais barato que ele puder encontrar. E aí a gente tem para estar aqui na porta das lojas, dizer para as meninas que trabalham lá, companheira, você não precisa mais pagar 10% de juro. Procure um banco que lhe ofereça uma taxa menor. Você tem que escolher entre os bancos privados, os bancos públicos, aquele que cobrar menor, vá lá e faça a sua mudança de crédito, pegue o seu empréstimo. Isso será uma revolução nesse país. Na mesma solenidade, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou que o programa oferece juros mais baratos. No entanto, ele pediu cautela. Esse programa que está sendo lançado hoje, talvez seja o mais revolucionário no médio prazo de todos esses que eu já citei. São 47 milhões de pessoas, Márcio, 47 milhões de pessoas que hoje estão pagando mais de 5% ao mês de juro no crédito pessoal, às vezes numa emergência, às vezes para trocar um fogão que quebrou, uma geladeira que quebrou, pagando 5% ao mês. Quando, com essa garantia que vai poder ser oferecida, essas taxas podem cair 50% ou mais. Nós vamos pedir encarecidamente para a imprensa, para o trabalhador, ter muito cautela com esse programa, porque é um programa que vai ser desenvolvido ao longo das semanas e meses próximos, porque é um programa muito sofisticado. As pessoas podem mudar de emprego, a empresa pode quebrar, a empresa pode entrar em recuperação judicial. Não é uma situação equivalente à do servidor público ou do aposentado no INSS, que você tem a garantia do pagamento. Aqui não, a garantia é um pouco menor. Mas os bancos vão saber avaliar a estabilidade do emprego, a estabilidade do setor e a estabilidade da empresa. Pois é, sobre esse assunto a gente vai conversar agora com Marcos Camargos, ele que é doutor em administração, professor de finanças do IBMEC. Professor, boa noite, bem-vindo, tudo bom? Boa noite, Adriana, boa noite quem nos assiste, tudo bem? Tudo jóia, professor. A gente está trazendo aqui, né, as informações sobre esse crédito consignado, um programa de grande aposta, né, do próprio governo Lula para aumentar poder de compra, movimentar a economia. Mas eu queria tocar exatamente nesse assunto. No momento em que a gente vê o Banco Central aumentando taxa de juros, né, para controlar a inflação, para segurar um pouco tudo isso, a gente vê o governo também, né, possibilitando mais crédito para as pessoas, para os brasileiros, tentando movimentar a economia, aumentando também o poder de compra. Está contraditório isso aí? Os dois estão caminhando em direções contrárias e em algum momento isso vai se encontrar e dar bom ou pode dar ruim? Bom, a ideia do consignado do trabalhador é uma ideia muito boa, porque há a possibilidade de você ter uma redução da taxa de juros para contratante do crédito. Agora, há uma contradição, sim. Você tem aí o Banco Central num cenário nosso em anos recentes de inflação, você tem o Banco Central com política restritiva de controle da inflação, e quando você vem o governo, então, com uma política que pode resultar no aumento ao injetar mais crédito na economia, você pode aumentar o consumo e, por consequência, pressionar ainda mais os preços, então há um contraditório aí, tá? A ideia do consignado talvez fosse lançar o programa no sentido mais do trabalhador trocar uma dívida que ele tem com juros mais caros, igual o ministro Haddad comentou agora há pouco, por uma dívida com uma taxa de juros menor.
aí faz mais sentido, quer dizer, ao invés de você tentar injetar mais dinheiro, mais crédito na economia, impulsionando o consumo, você tentaria controlar o endividamento atual da população através de uma linha de crédito com uma taxa de juros potencialmente mais barata, mais baixa. Lari, com você. Ótimo. Professor, eu estava vendo uma estatística de que a gente teve, enfim, milhões de simulações, mas até o início da tarde de hoje, 11 mil contratos tinham sido fechados. Fiquei na dúvida, professor, se de fato, assim, as pessoas estão simulando, mas talvez as condições não estão sendo tão boas assim como se pensou no início, ou se de fato as pessoas estavam simulando para tentar ver se tinham de fato possibilidade ou se poderiam, né, contratar esse empréstimo. Minha dúvida para o senhor é essa: a que se deve essa discrepância, digamos assim, do número de simulações para a quantidade de contratos que estão sendo fechados? Boa noite, Larissa. Olha, por ser um programa muito recente, é claro, assim, a gente não sabe ainda os desdobramentos que terá na economia, e isso, então, a população faz a simulação, quer ver se realmente tem uma taxa menor, porque o que foi prometido no lançamento do programa foi que, através da carteira digital, se abriria como se fosse um leilão, né? O trabalhador poderia escolher qual instituição financeira que ofereceria a menor taxa de juros para ele na contratação do empréstimo. Então, talvez a pessoa simulou, fazendo essa simulação, para ter uma ideia de realmente compensa ou não, tá? E talvez você tenha muitos trabalhadores também que não tenham outras dívidas e estejam simulando para contratar. É claro, é uma decisão de você contratar o crédito, tem que ser uma decisão muito pensada, tá? Tendo em vista aí, por mais que você tenha uma taxa de juros, qual foi mencionado recentemente, de 1,6%, que é a taxa que está sendo falada aí, que ela pode chegar nesse percentual, 1,6% ao mês dá, no acumulado de um ano, praticamente 21%. Então, é uma linha, assim, por mais que seja uma linha com uma taxa menor em relação a outras taxas do mercado, ainda é um crédito caro quando comparado com outras economias dos países. Mas eu imagino que a população esteja simulando, tá? É um projeto que está ainda no início, assim, foi lançado assim, sexta-feira foi aberta a possibilidade dessa simulação. Eu imagino que nos próximos dias isso vai deslanchar. Você vai ter aí talvez a quantidade de negociados de contratos sendo firmados, não digo se aproximando das simulações, mas aumentando a quantidade de contratos aí fechados nessa nova linha de crédito. A gente está com muita participação aqui no nosso chat, principalmente sobre a vantagem, desvantagem de ter esse crédito consignado. E eu vou trazer até uma questão do próprio Pedro, que está aqui com a gente no chat, falando o seguinte: não seria mais fácil liberar o FGTS? Porque aí o próprio Pedro e também o Joel, que está nessa discussão aqui, diz o seguinte: tem gente que tem 12 mil de FGTS, pega 10 mil de empréstimo, paga 17 mil para o banco. Não seria mais fácil liberar esse dinheiro que está lá, que é dela, né, mas que ela não tem acesso, para pagar a dívida em vez de liberar um empréstimo? Olhando numa perspectiva de pagamento da dívida, sim. Uma pessoa que teria a dívida faria sentido. Mas tem que olhar o outro lado também, que os recursos do FGTS são destinados ao crédito imobiliário. Então, se o governo adota uma política de liberação assim, substancial do volume de recursos que estão no FGTS, juntamente com a poupança, são os dois fundos, né, que financiam o crédito imobiliário, você teria aí uma menor oferta de crédito imobiliário na economia, e a consequência seria você elevando o valor do crédito imobiliário. Então, você teria, digamos, uma medida que ajudaria num ponto, mas em outro daria uma consequência negativa para a população de um modo geral. No linguajar popular, descobre um santo para cobrir o outro, é isso? Isso, mais ou menos nessa linha, isso mesmo. Oi, Lari. Professor, eu queria também tirar uma dúvida com o senhor.
várias condições são colocadas para a pessoa poder ter o crédito, enfim, né, ter acesso ao crédito ou não. Uma delas é, por exemplo, não ter outro contrato de crédito consignado, né, ali vinculado à empresa e tudo mais. O senhor acha que essas condições colocadas são suficientes para evitar, por exemplo, um superendividamento dos trabalhadores? Olha, nós já temos não diria de superendividamento, mas um nível de endividamento bastante elevado na população brasileira atualmente. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, a PEI, que está em torno de 76,1% da população. Né? Essa restrição de você de ter o consignado, você não poder pegar o consignado, faz sentido porque a pessoa já tem um contrato ali rodando como instituição financeira, vinculada a uma empresa, e agora ele contrataria uma dívida que esse novo consignado ele não tem a empresa como se fosse um aval do empréstimo. Ele tem o FGTS como aval. Então, isso sim, você poderia, a pessoa, ao contratar uma nova dívida na expectativa de ter uma taxa menor, e ao invés de usar aquele recurso para pagar essa dívida que já tem no consignado, aí sim você poderia piorar ainda mais as condições ou o nível de endividamento da população brasileira, que já é bastante elevado atualmente. O professor, quem tem, por exemplo, um empréstimo consignado atualmente com algum banco, pode migrar para essa proposta do governo federal? Aí ele teria que fazer, se ele contrata, no caso do consignado, não, ele tem outras linhas de crédito, quando ele tem algum tipo de financiamento, que é mais como o crédito direto ao consumidor, o famoso CDC, você então poderia fazer uma simulação e tentar trocar uma dívida pela outra. Isso junto ao banco, né? 3, 4% ao ano, por uma taxa bem menor, que é a expectativa que o governo tenha que esse crédito trabalhador proporcione para a população de modo geral. Lari. Professor, em relação a quem é microempreendedor individual, esse programa também se estende a quem é MEI, né? Isso também pode ser uma saída, de repente, para alguém que está querendo dar um gás ali num empreendimento menor, que começou há pouco tempo. Pode ser uma solução também para, digamos, fomentar esse ambiente de pequenos empreendedores? No caso, ele é aberto ao trabalhador, né? Que o MEI pode ter um trabalhador vinculado a ele, e aí esse trabalhador que tem a carteira, que tem recurso no FGTS, aí esse vai ter acesso à linha de crédito. Vou trazer aqui um vídeo da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, ministra Gleisi Hoffmann. Hoje ela postou nas redes sociais, professor, só para a gente acompanhar, mas não vou pedir nenhum tipo de opinião política ao senhor, não. É só mesmo relacionadas às críticas que foram feitas a esse vídeo, porque o vídeo da ministra Gleisi, ela estimula, né? Fala a respeito do crédito consignado, estimula as pessoas a pegarem um novo empréstimo, e muito se falou, professor, em relação ao vídeo que foi postado, né, nas redes sociais, porque não há, por exemplo, hoje algo, né, alguma medida por parte do governo relacionado à educação financeira. Então, no momento em que a população está extremamente endividada, né, lança-se um programa para tentar acabar com o endividamento, mas assumindo também dívidas, não seria também um momento ideal para que o governo, de certa forma, embarcasse num programa de educação financeira para educar, né, para trazer informações para as pessoas, principalmente para os jovens, para aquelas pessoas que estão começando a entrar no mercado de trabalho? É extremamente importante, a gente não vê isso nem nas escolas, né, professor? Esse é um problema grave da nossa sociedade. A educação financeira, nós temos um baixo nível de educação financeira. Está mudando, nós estamos engatinhando nisso, vamos dizer assim. Está começando agora a ser colocado nos currículos das escolas em primário e ensino secundário. Tá? Mas é um tema delicado, que vai fazer com que a pessoa tenha uma consciência de como lidar com o seu dinheiro ao longo da vida inteira. Então, sem essa educação financeira por parte da população, se ela entender que ela pega R$1.000 e vai pagar R$2.500, sei lá, ao longo de 2 anos, quer dizer, ela paga pelo empréstimo mais 1,5 vezes só de juros. Quando a pessoa passa a ter consciência da quantidade de juros que ela paga,
muitas vezes ela toma uma decisão de consumo mais acertada, ela não consome, ela adia a decisão de consumo ou até mesmo desiste de consumir, para tentar acumular o recurso, tentar comprar sem utilizar o crédito. O consumo através do crédito, ele tem que ser o mais racional possível, porque a pessoa pode passar por um momento de dificuldade, ficar desempregada, e aí e ser mais um complicador naquele momento de dificuldade que ela já está. Então, você incentivar essa questão igual a isenção, igual foi colocada, a isenção do que vai ter do imposto de renda, e ainda contrair crédito para consumo, isso não é o foco todo está aí no crescimento econômico. Faz parte do jogo político, mas para a população, para a sociedade de modo geral, é muito melhor ela pensar em ter um consumo consciente, tentar adquirir sempre o máximo possível de bens e serviços sem o crédito, para evitar ficar pagando juros. Por mais que seja uma taxa baixa, essa do crédito trabalhador, ainda é uma taxa muito elevada. Se a gente for pensar que você aplica no crédito de poupança hoje, ganhando em torno de 7,5% ao ano, e essa taxa, que em tese vai ser uma das menores taxas do trabalhador, que é de 21% ao ano, ainda é 3 vezes mais que o banco te pagaria pelo recurso, que o banco te cobra. Claro, tem N variáveis que explicam essa questão do spread bancário no mercado brasileiro, mas é só para a população ter um norte, ter um mínimo de racionalidade na hora de tomar a decisão de consumo. Professor, se fosse deixar um recado para quem está nos acompanhando, né? Qual recado o senhor deixaria? É nesse sentido? É de cautela? Sim. A pessoa deve buscar sempre o equilíbrio financeiro na sua vida, e para ter esse equilíbrio financeiro, ela tem que ter em mente que não é o que ela ganha que vai proporcionar isso. É principalmente o que ela consegue poupar e aplicar de forma racional no mercado. Isso, infelizmente, boa parte da população brasileira não consegue. As pessoas, no caso do trabalhador, que no Brasil você tem uma massa de salariados que ganham per capita, segundo o último censo, um salário mínimo, 60% da população per capita salário mínimo, para essas pessoas falar investimento é uma coisa fora do contexto. Mas em termos de conselho para ter uma vida mais tranquila e evitar aí o sobreendividamento, é sempre tomar decisões de consumo racionais. Não deixe se tomar pela emoção, e sim pela racionalidade. Você precisa mesmo daquela compra, ela vai proporcionar um benefício, você consegue pagar. A pessoa não deve simplesmente olhar e pensar assim, essa parcela cabe no meu orçamento. Mas dentro de toda parcela, você tem uma parte que você vai pagar de dívida, uma parte que você vai pagar de juros. Então, você ter um consumo consciente, que eu acho que é fundamental. O crédito, ele é necessário em alguns momentos, mas só deve ser contratado quando você não conseguir, de forma alguma mesmo, comprar, adquirir o bem de forma, digamos assim, à vista, em dinheiro. Tá? Evitar o endividamento, acho que seria uma forma bastante prudente, tá? Para uma economia como a nossa, que hora está bem, hora está mal. Então nós estamos aí saindo de 2 crises, né? A crise da economia brasileira na década passada, depois da Covid. Então, assim, a gente não sabe como vai ser o amanhã. Então, você evitar se endividar excessivamente, eu acho que é um conselho que eu deixo aí para quem está nos assistindo. Porque pode ser uma solução, né, para aquele momento, para o momento de agora, mas um problemão para depois, né? Como disse o próprio ministro Fernando Haddad, às vezes a empresa ela fecha, né? O emprego, você muda de emprego, são várias questões, né, que podem interferir aí quando você pega um crédito consignado. Então é importante você pensar também. E como o senhor disse, né, professor, às vezes a pessoa pensa no mês, na parcela, mas esquece de um todo, né? Quando você vai ver o final, né, o saldo daquilo tudo, de que você está pagando, né, o tanto de juros que você está pagando, é algo de se assustar. Professor, eu queria agradecer demais, tá, a participação do senhor. Conversamos com o professor Marcos Camargos, ele que é doutor em administração, professor de finanças no IBMEC Belo Horizonte. A gente vai contar com o senhor em outras oportunidades, viu, professor? Obrigadíssimo. Estou à disposição. Boa noite a todos. Obrigado.
É isso, né, Lari? Muita cautela para fazer essa adesão, né, ao empréstimo, é fazer simulação mesmo, mas mais que isso, verificar dentro da sua própria condição, né, dentro do seu modo de viver, se é necessário mesmo, se há alguma forma, por exemplo, de se reduzir o consumo, de aumentar a renda, porque com certeza evitar, né, um crédito consignado é melhor. Se não tiver outro jeito, né, aí vai pelo menos estar com juros mais baixos, mas tem juro de toda forma, então precisa Adriana, pagar exato. de toda forma. Então você vai ficar endividado, né? Então Exato. é preciso ter cautela mesmo. E eu penso, né, a gente ouve isso com certa frequência, né? E também se você já está numa situação muito complicada, né? E aí os especialistas sempre citam ali, por exemplo, a questão do crédito rotativo ou mesmo do cheque especial. Se você já está embolado com essas duas questões, que tem juros exorbitantes e que tem uma capacidade de transformar aquela dívida ali numa grande bola de neve, talvez seja interessante sim, né? Dá uma olhadinha nesse consignado, compara ali juros para evitar digamos, essas dívidas piores, entre aspas, ou seja, usar de forma inteligente, né, Adriana? Com muita cautela, pensando bem, fazendo um planejamento futuro, é muito importante também, isso que o professor falou. Então, usar essa forma de crédito mais facilitada a seu favor, né? Às vezes trocando aí uma dívida, imagina uma dívida de cheque especial, de crédito rotativo do cartão de crédito, talvez possa ser, sim, uma solução para famílias planejar melhor, né, Dri? Com certeza. Por isso é importante, né? Você fazer todo o seu planejamento, faz simulação, né? Ver qual decisão é melhor tomar. Não precisa fazer tudo de forma rápida, né? E urgente. É uma decisão que tem que ser pensada e pensada também em conjunto com toda a família, né? E é importante a gente reforçar isso. Eu só trazer um bastidor, né, Lari? Porque essa audiência, essa solenidade do crédito especial foi aquela, né, polêmica, que o presidente Lula falou a respeito, né, que escolheu uma mulher como a Gleisi Hoffmann para o Ministério das Relações Institucionais, por ser uma mulher bonita, né, porque precisava de articulação. Falou que o ministro Fernando Haddad estava precisando soltar mais, né, porque diante do microfone... Ele era ruim de microfone, né, Adriana? Gente. Então, é interessante a gente trazer esse bastidor, por quê? Porque uma solenidade de um programa que está sendo a aposta do governo federal, de certa forma, o tema ficou em segundo plano por tantas polêmicas que foram faladas, né, pelo presidente Lula naquela ocasião. Então, se deu muita atenção a essas polêmicas, a essas falas, né, e a repercussão que gerou tudo isso. E agora a gente vê, agora que o crédito está sendo implementado, a gente consegue falar melhor sobre o programa, né? Então, de certa forma, olha como o ruído, né, por parte do governo atrapalha as próprias ações do governo. Exatamente, Adriana. Mais um exemplo, né? Ótima observação, essa observação que você faz, porque é mais um exemplo de como, às vezes, o próprio governo está jogando contra o governo, né? É uma agenda positiva, uma pauta positiva, ok, estamos falando de um empréstimo, mas estamos falando de condições um pouco mais justas para os trabalhadores. Então, é isso que você disse. Agora a gente pode explicar as regras com calma, a gente pode detalhar isso melhor. E a gente lembra que sempre que entra nessa coisa que tem relação ali seja com os vínculos empregatícios, FGTS, enfim, isso sempre gera muita polêmica. A gente lembra daquela questão, vai acabar com o saque aniversário do FGTS ou não vai? E toda aquela maré de repercussão negativa, quando veio uma primeira possibilidade que fosse acabar, enfim. Então, quando a gente tira essas polêmicas, né, essa máscara da polêmica, a gente consegue explicar melhor e dar essa opção, dar essas informações qualificadas, aprofundadas, detalhadas, para que o trabalhador possa se decidir de forma um pouco mais tranquila, né, Adriana? Exato. Então, só dando um recadinho final, que a partir de 25 de abril, os bancos todos, então, podem ofertar crédito em suas plataformas digitais. O ministro Rogério Marinho também, ele que é ministro do Trabalho, falou que não precisa ter pressa, pediu cautela, né, para que as pessoas comparem as propostas e só fechar negócio depois de analisar tudo. E aí o projeto, né, o Lari, precisa ser aprovado também no Congresso, né, porque foi
é algo para já valer por agora, mas para continuar valendo ele precisa ser aprovado em até 4 meses. E importante colocar esse ponto também, Adriana, para a gente pensar em políticas, se for de crédito, ou se for de garantia para o trabalhador, enfim, políticas mais perenes, mais permanentes, né? A gente está vendo isso agora, e isso passa por uma vontade do Congresso, isso passa por uma iniciativa do Congresso, inclusive. A gente pensar nisso de forma mais justa e também, né, Adriane, a gente entra num ponto que o professor destacou, que é a questão da educação financeira, né? O Congresso também tem papel fundamental nisso, em desenvolver iniciativas, campanhas, para que o brasileiro possa se educar financeiramente desde muito novo, para que isso se torne um hábito e a gente não tenha aí tantos adultos super endividados, né, Dri? Com certeza.